Você já viu esta rosa dos ventos? 32 pontas douradas, em estrela, estampadas na cauda azul de um Boeing pousando em Congonhas. Talvez numa foto antiga de jornal, abrindo o caderno de economia num domingo qualquer. Talvez gravada na porcelana de uma vitrine de colecionador, entre xícaras de café com a borda desgastada de tanto uso. Talvez no medalhão de metal que ainda brilha no fundo de uma gaveta de família. Guardado porque alguém voou naquela companhia durante 30 anos. Varig, Viação Aérea Rio-Grandense. Durante 4 décadas foi mais do que uma companhia aérea. Foi um pedaço do Brasil que cruzava fronteiras. O último avião de passageiros, com a Rosa dos Ventos na cauda, pousou em 2006. A falência foi decretada em 2010. Mais de 30 mil empregos desapareceram pelo caminho. Pilotos, mecânicos, comissárias, balcão de check-in, mala direta. O fundo de pensão dos aeronautas, o Aerus, quebrou junto. A empresa que tinha sido a maior da América Latina virou marca leiloada. A versão simples desse colapso cabe numa frase. Uma canetada de Fernando Collor, em 1990, derrubou a Varig. Mas os documentos contam uma história mais longa. O congelamento das tarifas domésticas começou em outubro de 1985. Collor herdou a política e a agravou. No mesmo ano de 1990, o governo iniciou a desregulamentação do setor aéreo. VASP e Transbrasil foram autorizadas a voar para destinos internacionais. O monopólio que a Varig mantinha desde 1965 foi rompido. 2 decisões, mesma empresa, mesmo ano. A acusação que se consolidou nas décadas seguintes é direta. As 2 canetadas destruíram o único mecanismo que mantinha a gigante de pé. O problema é que a gigante já não era tão gigante assim. Em 2014, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o congelamento de tarifas rompeu o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Por 5 votos a 2, o plenário manteve a condenação da União a indenizar a Varig. A relatoria foi da ministra Carmen Lúcia. A dívida reconhecida, corrigida, ultrapassa 6 bilhões de reais. Mas nem tudo se resume a uma assinatura. A Varig, que chegou a 1990, já carregava endividamento externo, uma estrutura de donos empregados que travava decisões e uma frota recém-encomendada que pesava no balanço. A pergunta não é se Collor destruiu a empresa. A pergunta é quanto destruiu e se ainda havia caminho de volta. A Rosa dos Ventos continuou gravada na memória de milhões de passageiros. A empresa que a carregava pelo mundo, não. A comissária de bordo do Serviço Internacional de primeira classe sabia servir caviar com colher de osso. Não era capricho de menu. O metal oxida as ovas em minutos e altera o gosto. Uma colher de inox bastava para estragar o prato mais caro do voo. Ela sabia que os talheres iam dispostos com o brasão da Varig virado para cima, em ângulo exato sobre a toalha de linho engomada. Era o sinal de padrão antes de a primeira taça de champanhe subir. Sabia operar o forno do Eletrasguns em pleno voo sem quebrar a louça de porcelana. 1 grau a mais. A borda dourada trincava. 1 grau a menos. O prato chegava frio. Reconhecia pelo tato o peso exato da xícara antes de virá-la na bandeja. Conhecia pelo nome cada ministro, embaixador e artista que voava regularmente no Rio-Nova York. A Varig que ela servia era, no fim dos anos 80, a maior companhia aérea da América Latina. Monopólio internacional desde 1965. 45% do mercado doméstico. 70 rotas internacionais em 4 continentes. 20 mil funcionários diretos. Frota de mais de 100 aeronaves. Era a era do caviar na primeira classe e do churrasco no espeto cortado na cabine dos voos domésticos. Do Eletrasguns na ponte aérea Rio-São Paulo, com voo a cada 30 minutos. Da porcelana borda dourada e do café servido em xícara de peso reconhecível pela mão.
era a empresa de bandeira, braço aéreo informal da diplomacia brasileira. Levava presidente em viagem de Estado, delegação esportiva para a Copa, ministério inteiro para a missão oficial no exterior. Onde o Brasil queria estar presente, a Rosa dos Ventos chegava primeiro. Mas a Rosa dos Ventos voava sobre uma equação frágil. O lucro das rotas internacionais, em dólar, cobria o prejuízo das operações domésticas. Tudo aquilo, a porcelana, o caviar, o Eletra-Sois, o churrasco no espeto, era sustentado pelo que entrava de Nova York, Miami, Frankfurt e Paris. O mecanismo tinha nome: subsídio cruzado. Funcionava enquanto o monopólio internacional durasse. E havia a Fundação Rubem Berta. Os funcionários eram, ao mesmo tempo, donos e empregados da empresa. Cortar custos era cortar o próprio bolso. Reestruturar significava enfrentar o mesmo corpo que votava nas decisões. Era o motor social da companhia. Era também a trava. Nenhuma empresa com essa governança conseguiria fazer o ajuste rápido que a hora pedia. Nem vender participação a um sócio estratégico, nem aceitar fusão, nem demitir em escala. O brilho internacional era genuíno. A sustentabilidade financeira, não. Collor tomou posse em 15 de março de 1990. O país vivia hiperinflação, preço de pão alterado dentro do mesmo dia. Notas de cruzado novo perdendo valor antes de chegar ao troco. Supermercado repondo etiqueta entre o café da manhã e o almoço. O diagnóstico do novo governo era cirúrgico. Proteção excessiva, indústria ineficiente, monopólios da velha guarda abrigados pelo Estado há décadas. O remédio veio misto. Plano Collor, primeiros, congelamento geral de preços. Confisco da poupança acima de 50 mil cruzados novos. Abertura comercial acelerada. A Varig não foi alvo declarado em nenhum discurso. Mas duas das medidas do plano a atingiram com força combinada. A tarifa doméstica continuou congelada sob inflação de 4 dígitos. O custo do querosene de aviação, do leasing das aeronaves e da peça de reposição importada subia toda semana, enquanto o preço do bilhete não se mexia. Cada voo doméstico passou a vender abaixo do que custava para decolar. E a rota internacional, exclusiva da Varig desde 1965, foi aberta à VASP e Transbrasil. 25 anos de monopólio terminaram numa portaria. O ministro da Aeronáutica era Sócrates da Costa Monteiro. O Departamento de Aviação Civil, subordinado ao Ministério, executava a regulação. A canetada não veio do vazio. Saiu de uma cartilha econômica que via companhias como a Varig como parte do problema, não do futuro do país. Mas contexto explica. Não absolve. A abertura do setor aéreo era tendência global. A defasagem tarifária vinha desde 1985. A Varig já estava endividada. Já tinha encomendado widebodies no fim da década anterior. Já tinha uma fundação impedindo qualquer aporte externo ou fusão. Nenhum desses fatores foi inventado por Collor. O que o governo de 1990 fez foi fechar as duas saídas ao mesmo tempo. Manteve a tarifa congelada, abriu a rota que sustentava a conta, cortou a entrada de ar, trancou a porta. Fez isso num país onde o custo do combustível, da peça importada e do leasing subia toda semana, e onde a inflação corroía a receita antes mesmo de ela entrar no caixa. O que ainda falta saber é se o governo de 1990 foi avisado do que a canetada custaria. O setor sabia. Quem operava linha aérea no Brasil em 1990 conhecia a equação de cabeça. O querosene de aviação era cotado em dólar. O leasing das aeronaves em dólar. A peça de reposição importada em dólar. A tarifa do bilhete doméstico em cruzado novo, depois em cruzeiro, congelada. Cada vez que a moeda nacional desvalorizava, o custo subia e a receita ficava onde estava. A conta não fechava, era aritmética, não opinião. O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias levou a conta a Brasília.
Técnicos do Departamento de Aviação Civil fizeram o mesmo cálculo. A inflação de 1990 passou de 1.500%. O preço da tarifa autorizada não se mexeu no mesmo ritmo. A defasagem acumulada virou buraco no balanço de toda a companhia que voasse dentro do país. E era exatamente o que a Varig fazia em metade da sua operação. O alerta disse o óbvio: manter o congelamento sob hiperinflação levaria à insolvência. A saída era reajustar a tarifa ou liberar o preço. O governo manteve o congelamento. A portaria que liberou as tarifas com monitoramento só veio em fevereiro de 1992, 2 anos depois, quando o estrago já estava dentro do balanço. A papelada não está em arquivo digital nenhum. Não há ofício público. Não há memorando escaneado. Mas o aviso foi entregue em 1990. Disso ninguém que operava o setor duvida. A resposta demorou o tempo exato para que o prejuízo virasse dívida. O relatório entrou no sistema de governo. A decisão política ficou acima da técnica. A tarifa não se mexeu. O aviso não pedia generosidade. Pedia aritmética. O que chegou de volta foi silêncio até 1992. Tarde demais para uma empresa que já tinha encomendado 26 jatos novos em dólar. O aviso foi dado. O relatório foi arquivado. A conta chegaria pelo correio judicial. A arquitetura financeira da Varig tinha uma peça central. Era o subsídio cruzado. Funcionava assim. As rotas internacionais, Nova York, Miami, Paris, Frankfurt, Roma, vendiam bilhete em dólar. O custo do voo internacional também era em dólar, mas a margem era larga. Sobrava caixa. Esse caixa cobria o prejuízo das rotas domésticas, onde a tarifa não pagava nem o querosene. Esse mecanismo sustentou a empresa durante 25 anos. Não era segredo, era o motor. O motor tinha 2 peças que precisavam funcionar juntas. A primeira era o monopólio das rotas internacionais. Garantido desde 1965, ele fazia o dólar entrar só pela Varig. A segunda era uma tarifa doméstica que cobrisse, ao menos, parte do custo. Se as 2 peças fossem mantidas, a empresa operava. Se qualquer uma quebrasse, o motor parava. Em 1990, o governo quebrou as 2 no mesmo ano. VASP e Transbrasil foram autorizadas a voar para Nova York, Miami e Paris. A receita internacional da Varig encolheu no trimestre seguinte. O dólar que entrava pela primeira classe e pela carga começou a se dividir entre 3 companhias. O subsídio cruzado, que dependia do monopólio para existir, encolheu junto. Do outro lado, o congelamento da tarifa doméstica se prolongou sob inflação de 3 dígitos. A tarifa do Rio-São Paulo passou a custar menos, em dólar, do que o querosene queimado na subida. Cada voo doméstico virou operação que sangrava a caixa. A margem que ainda existia tornou-se negativa. E não era mais coberta pelo lado internacional, que também tinha encolhido. O resultado foi direto. A margem tornou-se permanentemente negativa. As 2 pontas quebraram juntas. O congelamento não começou com Collor. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RS 571-969, em 12 de março de 2014, reconheceu que o controle tarifário causou dano à concessionária, mas fixou o período entre outubro de 1985 e janeiro de 1992. A política começou no governo Sarney. Collor herdou, manteve e agravou a defasagem exatamente quando a inflação atingiu o pico. Ele não inventou o congelamento. Ele o prolongou no pior momento possível. E havia a terceira alavanca, fora das decisões de 1990, mas dentro da equação. Entre 1989 e 1991, a própria gestão da Varig encomendou 26 McDonnell Douglas MD-11 e 3 Boeing 747-400, wide bodies de longo alcance, comprados em dólar, financiados no exterior, num momento em que a receita internacional começava a encolher.
O primeiro MD-11 foi entregue em 1991. Quando o caixa apertou, a dívida externa ficou impagável. O primeiro pedido de recuperação judicial veio em 2005. A extensão exata do que coube ao congelamento, à quebra do monopólio, à encomenda dos MD-11 e aos choques posteriores não pode ser separada matematicamente. O cálculo pericial tramita em segredo de justiça. O que se pode afirmar é a direção de cada força e o fato de que todas apertaram ao mesmo tempo, na mesma empresa, na mesma janela de meses. O contraditório existe. A Fundação Rubem Berta recusou fusões e bloqueou capitalização externa ao longo da década. A encomenda dos MD-11 foi decisão da própria administração. A desvalorização cambial de 1999 dobrou a dívida em reais da noite para o dia. Os atentados de 11 de setembro de 2001 derrubaram a demanda global de aviação. Nenhum desses fatores foi causado por uma portaria de 1990. Mas todos eles caíram sobre uma empresa que, em 1990, havia perdido o motor. O subsídio cruzado tinha sido o colchão que absorvia os choques. Sem ele, cada golpe externo encontrou a estrutura direto. Antes que a primeira sentença da ação indenizatória fosse escrita, os jatos novos já tinham consumido o que restava de caixa. O comandante sabia pousar o MD-11 no galeão com teto de nuvens a 60 metros. Pouso por instrumentos sem desviar 1 grau da linha central da pista, sem aumentar a razão de descida na aproximação final. 30 anos de Varig. Conhecia pelo som o instante em que o trem de pouso baixava, a transição entre 2.000 e 1.500 pés, quando o ruído hidráulico vinha sob o motor. Sabia onde cada parafuso da cabine apertava. Sentia pela vibração do manche qual dos 3 motores, General Electric, estava pedindo revisão antes que o painel confirmasse. A perícia continuou intacta até o último dia. O que sumiu foi a cabine. A cronologia do colapso tem 5 datas. Em 2005, a Varig entrou com pedido de recuperação judicial. Em 20 de julho de 2006, foi leiloada. A parte operacional foi para a Varig Log, que passou a operar como VRG. Em 2007, a Gol comprou a VRG. Em 2010, a Justiça decretou a falência da velha Varig, o que restava da empresa original. A frota encolheu de 127 aeronaves para menos de 30. O Aerus, fundo de pensão dos aeronautas, entrou em intervenção. Mais de 30.000 empregos diretos e indiretos desapareceram no caminho. O número vira gente na hora em que se imagina o macacão de voo pendurado no armário de casa, limpo porque não havia mais voo para sujar. A plaqueta de identificação com a rosa dos ventos na gaveta do criado mudo. O manual de operações do MD-11 encadernado, lido pela última vez. O treinamento de simulador que custou milhares de horas e não seria mais renovado. A habilitação de tipo válida por mais 2 anos para uma empresa que não existia. Cada um dos golpes que veio depois, a recusa da fusão com a TAM em 1995, a desvalorização de 1999, os atentados de 2001, a entrada da Gol e a expansão da TAM, isoladamente, uma empresa saudável absorveria. A Varig de 1990 já não estava saudável. Havia perdido o motor. Cada choque encontrou a estrutura direto, sem colchão, sem subsídio, sem margem. A espiral que começou com a tarifa congelada e a rota aberta em 1990 só parou em 2010, com a assinatura da falência. O conhecimento foi embora junto com a empresa. A perícia do comandante não virou herança de ninguém. Ficou com ele, e com milhares como ele, num manual encadernado que ninguém abriria de novo. 1990 e 2006. O espaço entre essas 2 datas foi preenchido por uma crise que começou antes da canetada e que ela tornou irreversível. As decisões de 1990 não criaram a crise da Varig do zero.
mas eliminaram a única margem que ainda mantinha a gigante de pé. Acelerador decisivo. Sem o congelamento e sem a quebra do monopólio, a empresa teria tido tempo e caixa para reestruturar o que já estava errado. Com eles, o tempo acabou antes do remédio. Collor não está absolvido. A Fundação Rubem Berta não está absolvida, nem a encomenda dos MD-11, nem o câmbio de 1999, nem o 11 de setembro, nem a Gol e a TAM. Mas foi em 1990 que a porta de saída foi trancada, por uma portaria que abriu a rota e por um congelamento que manteve a tarifa. As duas pontas do subsídio cruzado foram cortadas no mesmo ano. O Supremo Tribunal Federal confirmou o dano. Em 12 de março de 2014, por 5 votos a 2, no RE 571.969, relatoria da ministra Carmen Lúcia, o plenário manteve a condenação da União a indenizar a Varig pelo congelamento de tarifas entre outubro de 1985 e janeiro de 1992. A dívida reconhecida, corrigida, ultrapassa 6 bilhões de reais. Um acordo foi fechado em 2024. O pagamento integral não veio. Agora, a estrela de 32 pontas não está mais nas pistas. Mas a dívida da União com a massa falida, mais de 6 bilhões de reais, reconhecida pelo Supremo, continua sem pagamento integral. Os aposentados do Aerus seguem esperando. A Rosa dos Ventos continuou gravada na memória nacional. A prova de que a canetada de 1990 selou o destino econômico da Varig também.